Olá, guerreiros, aqui quem fala é o Espartano e esse é o mais novo vídeo do canal, no qual eu dissertarei um pouco sobre a síndrome de Peter Pan e como ela tem afetado a grande maioria dos homens. Bom, e vamos começar primeiro dissertando sobre quem é Peter Pan, esse personagem bastante famoso que foi popularizado pela Disney e seus desenhos. E Peter Pan era nada mais nada menos do que um garoto que vivia na Terra do Nunca e comandava algumas crianças chamadas Meninos Perdidos. Essas crianças elas não tinham pai nem mãe e a magia dessa terra era que eles viviam eternamente crianças, ou seja, não tinha a fase nem da adolescência nem da fase adulta. Que inclusive um dos seus inimigos mais famosos na história é o Capitão Gancho, o único adulto da Terra. Seria ele e seus piratas, comandados que visavam sempre prejudicar Peter Pan. Bom, e a história mais ou menos, pelo que eu me lembro, é desse garoto indo visitar a Wendy, que era uma menina que já estava quase entrando na fase de adolescência, e seus dois irmãos menores, nos quais os pais eles iriam para uma festa e deixavam a Wendy em casa cuidando das crianças. E Peter Pan, ao fazer essa visita, juntamente com a fada Sininho, acaba levando a Wendy também para a Terra do Nunca, com promessas de que lá ela seria bastante feliz e que também não teria o seu crescimento, não teria as preocupações da vida adulta. Bem, nessa história, na verdade, uma das intenções de Peter Pan, caso não tenha ficado bem claro, era ter uma espécie de mãe na própria Wendy, que cuidasse dele, mas que não fosse aquele cuidado de uma pessoa adulta. E o Wendy no começo ela se recusa, porque ela tem na verdade um sentimento parecido com um sentimento mais amoroso. E Peter Pan, ele meio que tentava fugir desse tipo de sentimento. Ou seja, ele queria apenas os cuidados maternos de Wendy, mas sem ter aquele apego amoroso. Bom, e a história ela se desenrola mais ou menos assim, com Peter Pan, os meninos perdidos, vivendo e tentando se proteger do inimigo, o Capitão Gancho. E qual que é a analogia em relação aos homens de hoje? É porque se você for pegar para analisar com calma, os homens, em maior ou menor grau, eles acabam sofrendo desse tipo de síndrome, de situação. Por quê? Porque existe um certo receio no crescimento e no amadurecimento adulto. E isso pode ser explicado tanto pelo fato de as mães superprotetoras ficarem com seus filhos o maior tempo possível, ou seja, evitar que seus filhos, ao completarem determinada idade, procurem um tipo de serviço para se sustentar. Também a questão da fiscalização em relação a possíveis namoradas, possíveis ficantes, porque algumas mães elas se preocupam muito com quem o filho está se relacionando, e principalmente pelo fato de querer manter os filhos a maior parte do tempo possível sobre a barra da saia.
evitando com que esses filhos eles vão morar sozinhos, vão conhecer o mundo. Então gera-se aquela cúpula de superproteção. E os filhos, como não são bobos nem nada, a maioria deles acaba acatando, porque é uma situação bastante confortável. Porque quem é que não gostaria de ter um cuidado materno até o maior tempo possível? Mas isso, meus caros, acaba gerando uma espécie de problema psicológico na maioria dos homens. Por quê? Porque essa dependência, ela acaba se refletindo também nos seus casos de relacionamentos amorosos com garotas. Por quê? Porque o filho ele vai querer se espelhar bastante na sua mãe. Então ele vai procurar uma namorada ou uma futura esposa muito parecida com a sua própria mãe, para que essa esposa ela faça os mesmos papéis do que a sua mãe fazia no decorrer da sua infância, adolescência e começo da vida adulta. E não só nessa parte amorosa, mas também em relação aos seus apegos infantis. Por exemplo, com desenhos, a fase de adolescente, de criança e de adolescente, que o filho ele ficava muito tempo ali exposto a desenhos infantis, filmes infantis, pode também se refletir no futuro, onde os filhos eles vão continuar assistindo, comprando brinquedos, decorando seus quartos com bonecos, coisas bem infantis, e também com relação a fantasias. O filho ele vai querer se vestir como o seu herói favorito, né? Assim, eu não vejo nenhum problema nisso, mas a questão é que isso atrapalha muito na maturidade da pessoa, pois isso se deve ao fato de que o filho, ele, ao invés de preencher o seu tempo, o seu vazio com coisas mais construtivistas, ele acabe querendo gastar seu tempo com ilusões, com saudosismos. Ele acaba que não transcende aquela fase, é como se ficasse uma lacuna em aberto. Um exemplo bem básico disso são as coleções mesmo, que os adultos eles tendem a fazer com o tempo. Por exemplo, coleções de jogos eletrônicos, né, videogames, jogos retrô, né, porque na infância é uma coisa, você tem todo o tempo do mundo para se dedicar, para jogar, para brincar, mas com o tempo e com as responsabilidades da vida adulta, a pessoa precisa se focar em outras coisas. E não é isso que vem acontecendo com muitos homens. Por quê? Porque a partir do momento que eles têm algum poder aquisitivo, eles vão sim tentar refletir na sua vida adulta o que ela perdeu na infância, ou que ela não achou que não viveu na sua plenitude. Isso engloba, às vezes, gastar o seu dinheiro, né, seus recursos e o seu tempo mantendo esse tipo de coleção. Então, assim, esse é um vídeo introdutório, eu pretendo entrar mais profundamente no assunto, mas fica só essa questão em aberto, porque acredito que cada coisa no seu tempo, e que se nós não transcendermos essa parte, fica complicado o amadurecimento. E independente de nossos pais nos quererem ali muito próximos, a gente tem que crescer, tem que abrir asas e voar. É como aquela música que fala que no dia que a pessoa saiu de casa, a mãe dele disse: filho, venha cá, passou a mão em seus cabelos, olhou em seus olhos e começou a falar. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e tenham todos uma ótima semana. Não esqueçam de compartilhar e se inscrever, e também ativem o sininho para mais vídeos relacionados. Até mais!